Sem fundo, Salmos 106. A rebelião de Israel e a misericórdia de Deus. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam o juízo, o que pratica justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria da tua nação, para que me glorie com tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes, o provocaram no mar, sim, no Mar Vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor ao seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu também o Mar Vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. E os livrou da mãos daquele que os odiava, e os remiu da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram na sua palavra e cantaram os seus louvores. Porém, cedo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar à cobiça no deserto, tentaram a Deus na solidão. E ele lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou magreza às suas almas. Invejaram a Moisés no campo e a Arão, o santo do Senhor. Abriu-se-lhe a terra e engoliu Datã e cobriu o grupo de Abirão. E um fogo se acendeu no seu grupo, a chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe e adotaram uma imagem fundida e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes grandezas no Egito, maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas no Mar Vermelho. Por isso disse que os destruiria. Se não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha para desviar a sua indignação a fim de não os destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra. Antes murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Por isso, se levantou a sua mão contra eles para os derrubar no deserto, para derrubar também sua semente entre as nações, espalhá-los pela terra. Também se juntaram com Baal-peor e cometeram os sacrifícios dos mortos. Assim o provocaram na sua ira com as suas invenções, e peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias e fez juízo e cessou toda aquela peste. E isso lhe foi contado como justiça de geração em geração para sempre. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Meu Deus! Não destruíram os povos como o Senhor dissera,
Antes se misturaram com os gentios e aprenderam as suas obras. Jesus, e serviram aos seus ídolos que vieram a ser-lhe um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com seus feitos. Então se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança e os entregou nas mãos dos gentios, e aqueles que os odiavam se assenhoraram deles, e seus inimigos os oprimiram e foram humilhados debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas o provocaram com seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atendeu a sua aflição ouvindo seu clamor e se lembrou da sua aliança, se arrependeu segundo a multidão das suas misericórdias. Assim também fez com que deles tivessem misericórdia os que levaram cativo. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre os gentios, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja, Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. Sem fundo. Um testemunho. Reavivamento da Rua Azusa, em 1906. Conta-nos de uma missionária que foi atacada pelo inimigo. Ele sugeria que a missionária fosse abandonada por Deus diante do cometido pecado imperdoável. E dizia: Deus odeia você. Afogue-se. Ele repetidamente a incitava. Ela, quando quase o fez, ela voltou do rio para o seu quarto, atirou-se no chão, caiu no sono e sonhou. Ela parecia estar em um barco no qual todas as pessoas, exceto ela, estavam se alegrando e louvando a Deus. Ela ouviu o capitão gritar para o piloto: sonde as profundidades e compare-as com o amor de Deus. As profundidades foram sondadas e o resultado voltou: sem fundo, sem fundo. Ela despertou em um oceano de amor de Deus. Toda a escuridão passara e o brado ecoava em seus ouvidos: sem fundo. Este é o espírito do Salmo 106, o qual, como o Salmo 105, passa em revista os atos de Deus em favor de Israel, exceto que este salmo não omite o registro de fracassos humanos. As pessoas da igreja, muito frequentemente, não são homens sobre as suas falhas, mas este salmista não. Antes de descrever o longo e profundo mergulho de Israel na desobediência e na rebelião, ele se localiza, ele se coloca na companhia deles, dizendo: nós pecamos até mesmo como fizeram os nossos pais. E é por isso que ele pode começar os salmos louvando ao Senhor, não porque ele, o salmista, é bom, mas porque Deus é bom. O coração de uma pessoa que busca a Deus deseja fazer o bem, mas honestamente admite o fracasso pessoal e a necessidade da ajuda de Deus. Com quem você se identifica? Com esses tipos de religiosos que agem como se nunca tivessem cometido qualquer erro? Ou como humilde, vulnerável, pobre, pecador que diz:
Eu errei. Por favor, Senhor, ajuda-me. A maior parte destes salmos é um álbum de detalhada fotografia após a fotografia, outra necessidade de Israel, longe daquele que o chamou, que o libertou, que sustentou e o amou. Fracasso no Egito, quando Israel encontrava-se num beco sem saída do Mar Vermelho. Ele já tinha esquecido do milagre das 10 pragas. O povo não conectou a ajuda de Deus no passado com a sua necessidade do presente. Você está como eles? Você está como eles? Ressentido e rebelde porque Deus permitiu um mar vermelho na sua vida? Deus continua ajudando apesar disso, exatamente como Ele o fez com Israel. Ele conduz através das profundidades e desertos. Você teve medo de que as ondas o afogassem, mas em vez disso seus inimigos pereceram. Você pode cooperar com Deus para isso? Um problema em viver no deserto é a mesmice do cardápio diário. Você se ressente da monotonia, da rotina, almeja algo substancioso? Israel odiou seu cardápio, maná puro, matutino, vespertino e quis comida gostosa. Deus às vezes lhe dá o que você quer e, para sua surpresa, isto lhe faz adoecer. Outro problema em viver no deserto é a tentação de se rebelar quando as coisas não forem do seu modo. Sim, escutando as pessoas que lhe dizem o que você quer ouvir em vez daquilo que é certo. Não se ressinta da autoridade espiritual em sua vida, da autoridade de Jesus, da autoridade da Bíblia, da deliberação dos seus líderes espirituais. Impaciência também é um problema no deserto. Israel permaneceu parado durante 40 dias, enquanto seu líder Moisés desaparecia na montanha acima. Você detesta ficar sem fazer nada enquanto espera? Você também fará seu próprio Deus, sua própria solução? Em seguida, vem a incredulidade com suas consequências horrendas. Quando você é tentado pela milésima vez a golpear a Deus, meu Deus, por que não, em vez disso, passar para Ele a sua atitude má, pedir-lhe que lhe dê o sentimento correto sobre seus propósitos para você no deserto? Resista ao Senhor por longos períodos de tempo e o inconcebível pode acontecer: desintegração moral. Em Números 25 conta-nos a história completa e resumida dos versículos 28 ao 31. Sedução, imoralidade flagrante, idolatria. Você é capaz de fazer coisas piores do que pensa. Você estabeleceria condutas pessoais e públicas de lealdade, como fez Finéias? Finalmente, a prova perpétua do deserto sempre presente é desconfiar de Deus. Supor que Ele abandonou você no deserto da vida e não proverá nenhum recurso para sustentá-lo. Você está se lamentando com a mentira de que Deus não se preocupa com você? Fracasso na terra da promessa. Os séculos de residência em Canaã, resumidos nesses versos, mostram o povo de Deus indo de mal a pior. Não era para ser assim, tornando-se tão vil que a Terra Santa estava manchada com o sangue de seus filhos, os quais eles próprios sacrificavam a ídolos. Como pôde alguém se afastar tanto de Deus? Será que isso é possível?
começa com a desobediência, termina sem qualquer fragmento de diferença entre você e os piores pagãos. Deserdação. Deus queria que o seu povo fosse realizado. Eles, pelo contrário, escolheram rejeitar o seu amor. Isso é inacreditável. Quando tu faz isso, aqui está o que acontece. Você se afasta da liberdade para a escravidão e a opressão. Se desgasta em seu pecado. Depois do tamanho registro de fracasso, Deus lava as mãos acerca do seu povo? Não, Deus não é assim. Ele ouviu o primeiro clamor desde os séculos antigos do Egito e os mais recentes também. Ele também ouve o seu clamor. Você ainda não esvaziou a sua graça. Não tente achar o fundo da graça de Deus, não existe. Não importa o que você fez. Deus está ali esperando esta manhã. Deus está pronto a perdoar-lhe. Por mais horrendas que foram as suas atitudes e as suas decisões nos últimos meses, nos últimos anos, há esperança para a tua vida. Ele tem poder de lançar no mar do esquecimento todo o seu pecado. Porque a sua graça, o oceano da sua graça é sem fundo. Pai querido, nesta manhã, em nome de Jesus, que todos os fracassos que me sentenciavam à morte, o teu amor suporta todos e não nos deixa perecer no mal. Não importa para qual distante eu me afastei de ti, tu estás pronto, sempre pronto a ouvir o meu grito e reatar a relação que eu tinha quebrado. Tua benignidade dura para sempre. Ah, Senhor, nesta manhã, como eu te glorifico, como eu te adoro, como este salmo brada minha alma, o meu coração. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu perdão, obrigada pelo oceano da graça, que o Senhor nos dá a possibilidade de mergulhar, de sermos chamados teus filhos. Ah, papai, obrigada, Senhor. Eu te amo tanto pela tua graça, pela tua misericórdia. Esta pessoa que está ouvindo esta oração, Senhor, que ela possa entender que não existe nada, nenhum pecado, por mais cruel que tenha sido, que possa fazer o Senhor desistir dele, dela. Então, Espírito Santo, assim como tu manifestou, sensibilizou a minha alma ao meditar do Salmo 106, que essa pessoa que está ouvindo essa oração, ela também possa sentir o teu Espírito Santo para dar de uma maneira extraordinária. Em o nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, eu te louvo e te agradeço, ó Pai, porque tu jamais desistirás da nossa vida, tu jamais desistirás de nós. Aleluia, Senhor, aleluia. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém, Pai querido, aleluia.